Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, seu trabalho, seus sonhos. Sinta-se à vontade para ouvir mais um programa A Voz da Profecia. A partir de agora, nós estamos aqui juntinhos, ligados nessa sintonia, para assim estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. E hoje eu convido você a abrir o livro de Hebreus, no capítulo 12, penúltimo capítulo deste livro extraordinário que conta tanto quanto Jesus, nosso Salvador, nosso amigo, nosso advogado, mas acima de tudo, nosso sumo sacerdote, aquele que hoje está à destra de Deus no santuário celestial intercedendo por nós. O que Hebreus capítulo 12 quer nos falar hoje? Eu convido você a estudarmos detalhes de cada versículo, o que Paulo fala das provações, que ele faz o contraste entre Sião, Sinai, o que tem a ver esses dois montes no antigo, no passado. E vamos fazer uma breve recapitulação do capítulo 11 também, que eles estão interligados. Enfim, você não perde por esperar, você agora está sintonizado no programa que traz informação, traz conhecimento, traz paz, traz esperança ao seu coração. Sejam todos muito bem-vindos. Como sempre dizemos, né, Evandro? Jesus no coração, Bíblia na mão, e eu acrescento aí o inimigo no chão, porque nós estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Uma boa tarde, Evandro, como você tem passado? Tudo bem? Como foi a semana? Olá, Leila, olá a todos que estão nos ouvindo, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. É uma alegria estar aqui, mais um programa juntos, estudando a Palavra de Deus. Passei a semana bem e oro para que vocês, meus amados irmãos, tenham passado bem também. Eu fico feliz porque a semana pode ter tido dificuldades, você pode ter tido algumas problemas no trabalho, na família, mas quando você pega a Bíblia, quando você ora conosco aqui, quando você escuta o programa conosco, você tem uma hora de paz. Então nessa hora vamos ter também uma hora de paz, uma hora de tranquilidade, porque estamos e vamos falar com Deus, né, com nosso Jesus. Então que o Espírito Santo conduza você e te leve a conhecer mais da Palavra de Deus, porque esse é o nosso intuito. Então eu agradeço a você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio, com sua família, com seus amigos. Você que está nos ouvindo através do YouTube, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Vá lá, digita Novo Tempo Santa Cruz e você tem aí os programas anteriores. São mais de 2 anos de programa que você também pode fazer parte dessa família. Lá na descrição tem os nossos contatos, pode falar conosco, peça sua música, uma oração, um estudo bíblico, algum comentário. Nós estamos aqui para lhe ajudar, para lhe apoiar, para orar por você e por sua família. Faça parte também da nossa programação, teremos o prazer de lhe ouvir. E falando em ouvir, como de costume, na introdução do nosso programa nós temos belíssimas músicas ou hinos do Inário Adventista, que é baseado também nos temas que nós vamos estudar hoje. E nós vamos ouvir então Arte Trio, Filho do Homem. Nos comecinhos aqui dos versos de Hebreus, do livro, do capítulo, enfim, fala muito de que Jesus, ele realmente é o nosso Salvador, ele é o Filho do Homem que veio buscar e salvar o perdido. E logo em seguida vamos ouvir aquela introdução, aquele resumo rápido antes da leitura do capítulo de hoje, que é o Reavivados por Sua Palavra. Fica por aí que a gente volta já já para assim orarmos e estudarmos a Bíblia Sagrada.
perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos fez livres para adorar. Livres, livres. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou Cultura FM, amor de patrão. Esta é a voz da profecia.
O capítulo 11 do livro de Hebreus é conhecido como Memorial dos Heróis da Fé. Nele, encontramos a história de Abel, o primeiro mártir, também de Enoque, o homem que andou com Deus, Noé, o qual construiu uma arca para salvar a humanidade, Abraão, o pai da fé, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Sansão, Davi, Samuel e tantos outros. Homens e mulher que deixaram sua marca na história do povo de Deus. Porém, depois de falar um pouco da vida destes grandes personagens, Paulo começa o capítulo 12 de sua carta com uma interessante declaração. Veja: portanto, também nós. Enquanto que o capítulo 11 fala sobre os grandes heróis do passado, o capítulo 12 faz um apelo para que se levantem novos heróis no presente. É muito bom falarmos dos atos de coragem de antigamente, mas a questão é, eles ficarão apenas como histórias do passado? Nós temos um legado. Precisamos dar continuidade a esta história. Sabe, já ouvi muitas pessoas questionarem: onde está o Deus de Elias, que realizou grandes milagres no passado? Eu acredito que a pergunta está errada. Não deveríamos perguntar onde está o Deus de Elias. Antes, deveríamos nos questionar: onde estão os Elias de Deus? Falamos muito dos heróis do passado, mas precisamos de heróis no presente. Precisamos escrever novas histórias de fé e coragem que façam as pessoas verem o Deus de ontem operando milagres hoje. Muito bem, então o Filho do Homem está disposto a fazer milagres na sua vida. Mas como anda a sua fé? Você tem crido, você tem acreditado que de fato Deus pode e quer fazer milagres na sua vida? Então permita isso. Nesse momento eu quero convidar você para juntos orarmos, pedirmos a presença do Espírito Santo para assim compreendermos o que nós vamos estudar neste momento. Então baixe a sua cabeça, feche seus olhos, pense em Deus nesse momento e vamos juntos falar com Ele. Pai nosso, Pai querido, Pai amado que estás nos céus, grande Deus, aqui estamos nós elevando a prece a Ti, Senhor, porque nós precisamos, nós necessitamos que o Senhor nos dê o Teu Santo Espírito para compreender a Tua Palavra. E aqui humildemente, Senhor, nos ilumine com o Teu poder para compreendermos, para entendermos, para explicarmos e, acima de tudo, aplicar a Tua Palavra na nossa vida. Cada um que está nos ouvindo neste momento, sinta o Teu abraço, sinta o Teu toque, sinta o Teu poder na sua vida transformador. Que tudo que nós vamos estudar aqui, Senhor, faça diferença na nossa vida e na vida dos nossos ouvintes. Fique com cada um, fique com essa cidade de Santa Cruz. Abençoe todos, que o Senhor nos ilumine neste momento. Essa é a minha oração. Eu peço em nome do nosso sumo sacerdote, Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Estamos chegando ao finalzinho aí do livro de Hebreus. Semana passada nós estudamos o capítulo 11 e destrinchamos aí esses 40 versos, onde o autor Paulo falou sobre a importância da fé, a natureza da fé, o que é fé, que você deve acreditar mesmo sem ver, assim como nós não podemos ver o nosso querido Deus, mas podemos acreditar que Ele existe e cuida de nós. E lá também, no capítulo 11, Paulo explicou e mostrou a lista, o exemplo de fé extraídos do Antigo Testamento, que eram chamados primeiros heróis. Onde falou de Moisés, Noé, Abraão, até Raabe também entrou na lista, como pessoas que perseveraram na fé. Falou dos patriarcas, principalmente Abraão, que teve fé, largou tudo e seguiu o caminho que Deus assim iria lhe mostrar. Ele também falou de Moisés, aquele que liderou o povo de Israel, tirou do Egito para levar a terra prometida. Esse também foi um exemplo de fé e perseverança. E logo em seguida também, Paulo falou dos israelitas chegando em Canaã. E aí finalizamos o capítulo 11. Vamos adentrar no capítulo 12, onde agora são 29 versos, em que o autor vai dando aqui mais alguns respaldos. Os heróis da fé do passado servem de exemplo para nós também. E nos primeiros versos, Paulo já diz exatamente isso,
que já que teve tanto exemplo de pessoas que perseveraram na Bíblia com fé, com esperança e com coragem, por que nós também, né? Então devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações, e também daqueles que estiveram andando com Deus no passado. Vamos juntos ler capítulo 12 do livro de Hebreus, do versículo 1 até o versículo 3 para a introdução. Diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nossa, são palavras encorajadoras aqui, motivadoras para mim e para você, não é isso, Evandro? Sim, com certeza, né? Logo o verso 1 tem muitas coisas a nos ensinar e que eu aprendi também lendo a Bíblia. Veja que no verso 1 ele diz, por tão grande nuvens de testemunha. Quando Paulo quis dizer nuvem de testemunha, ele está dizendo assim, um monte de testemunha. E que testemunhas são essas? Todas lá do Antigo Testamento. E a gente pode pegar exemplos aqui do capítulo 11, né? Por exemplo, Abraão, Noé, Moisés, né? Podemos tirar também até mais outros, por exemplo, Daniel, por exemplo, Sansão, Davi, Samuel, os profetas também, né? Então aí, tem uma carrada de testemunhas de histórias lá no Antigo Testamento que nos serve tanto de inspiração para buscar mais a Deus e também para nos mostrar o caminho correto, né? Podemos aprender com eles. Então veja, o verso 1 já nos mostra isso, que temos sim grandes testemunhas para nos ajudar a ter mais fé. Então ele continua, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Então veja, o autor aqui está dizendo o seguinte, olha, tira da sua vida tudo que é pecaminoso, tudo que te atrapalha de buscar a Jesus, de ler a Bíblia, de orar. Se você, por exemplo, está em dúvida entre fazer alguma coisa, ou ler a Bíblia, estudar, ou ir para a igreja, então isso já tem que ser tirado. Você não deve nem ter dúvida. Eu faço isso ou vou para a igreja? Não, é Deus, igreja, é a Bíblia e tudo mais, sabe? Todo o conjunto que eu me refiro. Então o autor diz para a gente se livrar de tudo isso e olha, correr, né, como uma corrida, né, em direção a Cristo. No verso 2, tendo os olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E o verso 3 me deixou aqui muito feliz, porque fala, pensem bem naquele que suportou tal oposição. Ellen White nos diz que é muito importante, seria de muito bom para a nossa fé, se por dia a gente meditasse pelo menos meia hora a 1 hora no sacrifício de Jesus Cristo. Então hoje, amanhã, depois da manhã, para um pouco, senta num lugar tranquilo e fica meditando como foi ali a vida de Jesus, o seu sacrifício, depois da sua vida, né, ali, especialmente ali na cruz. Medita todo dia nesses momentos ali de Jesus na cruz. Isso com certeza vai te trazer muito mais fé para a sua vida. É verdade, então essa nuvem de testemunhas mencionada aqui no texto de hoje, então é qualificada como tão grande, é formada pelos heróis da fé, que foi a gente falou no capítulo 11. Então a vida deles e suas vitórias são um grande encorajamento para a carreira da fé. A metáfora é tirada dos esportes do mundo antigo. Paulo aqui imagina o cristão como um atleta, eu e você sendo atletas, fazendo os preparativos para a corrida no estádio da antiguidade como os espectadores assentados, elevando-se assim por todos os lados as longas filas,
Aí o atleta, antes de iniciar a maratona, momentaneamente ele levanta o rosto para ver a multidão de faces que o cerca como uma nuvem. Porque de fato, né, Evandro, nós somos espetáculo para o mundo. As pessoas nos observam e até também o mundo do mal também nos observa. Mas é eu e você que devemos enxergar no meio de tudo isso, desse mundo pecaminoso, o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Então, nós podemos ver os grandes atletas do passado observando. Cada um deles, apesar das suas limitações, das suas desabilidades, terminou o percurso proposto. Então, nessa fração de segundos, aquele que está para iniciar o trajeto toma consciência de que aqueles não são espectadores comuns, mas veteranos também da mesma corrida. É como se os fiéis de todas as eras, a vida deles e a memória de suas vitórias estivessem assentados naqueles bancos, fixando intensamente o olhar naquele que inicia agora. No capítulo 11, como a gente viu na semana passada, nos diz que os vencedores do passado ainda não receberam a promessa. Portanto, não são eles de fato, é o silencioso testemunho da fidelidade de sua vida, a memória de seu desempenho pela fé, que serve de desafio e inspiração para nós. Até porque, Evandro, nós ainda também não alcançamos aquilo que a gente tanto almeja, que é de fato a Canaã, mas a celestial. Então aqui Paulo está dizendo bem claro que sejamos como os atletas perseverantes, olhando para o consumador da fé. O prêmio maior é realmente aquele abraço que você tanto espera de Cristo Jesus. Então que tenhamos fé e perseverança para que a gente se desafie e que através até desses exemplos seja também para nós também, como Abraão e todos os outros que passaram no passado. Então, o templo, nesse tempo aqui, um dos esportes que era muito corrido era atletismo, né? Tanto é que Paulo fala, combati um bom combate, terminei a corrida, né? Encerrei tudo. Então, a vida de Paulo foi correndo com os olhos fitados em Jesus Cristo. E a nossa vida tem que ser assim, a gente vivendo com os olhos fitados em Jesus. E no verso 3, pensando em Jesus, refletindo, imaginando, tendo todos os dias pensando na lei de Jesus, suportando tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Então, Leila, talvez hoje você tenha passado por momentos de desânimo, de cansaço, eu também, você que está nos ouvindo também, mas quando pensamos em Jesus, a gente consegue mais se animar, o cansaço vai embora. Por isso que é muito importante todos os dias refletirmos, pensarmos nisso. As dificuldades vão vir, mas com Cristo ao nosso lado podemos vencer, se nós fitarmos os olhos em Jesus Cristo. Exatamente, porque afinal de contas, todos nós temos apenas uma vida, uma única e grande oportunidade para alcançar a excelência no serviço da cruz. Então as testemunhas tiveram seu dia de verão, eles correram bem, agora é a nossa vez. Esse é o cenário de Hebreus 11 e 12. Já se passaram 2000 anos, mas não pode enfraquecer o poder de apelo dessa cena para mim e para você. Nas Olimpíadas antigas, por exemplo, os atletas amarravam pesos em suas pernas e também no corpo. No dia da corrida, se livravam deles e sentiam-se que quase podiam voar. Por isso que a Bíblia diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. É isso que o texto quer nos dizer. Então esse peso aqui se refere a qualquer item de natureza supérflua que poderia reter aquele que corre. Então largue, solte o peso do pecado, do medo, da insegurança e se sinta leve. Observe mais uma vez que alguns dos heróis que foram mencionados são relacionados pela fraqueza que eles venceram. Alguns deles foram nuvens escuras que se tornaram prata reluzente. Eles são a permanente lembrança de que Deus convoca todos, eu e você inclusive, com suas falhas, com minhas falhas, mas Deus convoca. Tanto é que entrou nessa lista todos aqueles aqui que realmente venceram.
Mas a gente sabe da vida de cada um que a Bíblia fala. Davi, a gente sabe qual foi os seus pecados. Raabe, Abraão também falhou. Moisés também falhou. Então eu e você estamos na mesma lista. Agora nós devemos o quê? Perseverar olhando para Jesus. Tá bem? Continuando agora do versículo 4 em diante, nós vamos ver agora Paulo enfatizando as provações que revelam o amor paternal de Deus para com os seus filhos. Como isso é possível? Leia junto comigo. Versículo 4 diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Vamos dar uma pausinha aqui, né, pai? Então aqui, Paulo já está fazendo uma comparação daquele filho que é obediente, mas também daquele que não é. Mas um fato é que um pai faz o quê? Disciplina, educa, corrige. Por quê? Qual é o principal motivo? O amor, porque o ama. Isso. Quando você pega aqui, por exemplo, o verso 4, quando eu li eu fiquei um pouco em dúvida, porque fala, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, quando eu vi esse verso, eu não consegui entender, mas lendo e pesquisando, isso mostra que ainda não chegou o tempo de derramar o próprio sangue, ou seja, não chegou ao máximo ainda a provação e toda essa luta. Então, veja, hoje a gente passa por uma grande luta, sim, seja contra o pecado, contra nós mesmos ou contra qualquer outra coisa. Mas chegará um tempo em que isso ainda será mais intenso, né? O próprio Jesus mencionou isso. Então veja, chegará um tempo ainda que mesmo que a dificuldade que você está passando vai aumentar. Mas veja, não é para desanimar mesmo assim. O que o verso 4 está querendo dizer é, se fortifique hoje, para quando chegar o tempo de realmente dificuldade, você esteja em pé, né? Para que não caia, que esteja firme e forte, né? Então, o tempo de se fortalecer é hoje. Esse é o sentido do verso 4, certo? Nos versos 5 e no verso 6, o autor aqui menciona Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. E quando você pega o verso 7, é realmente aqui o resumo do verso 4, né? Suportem as dificuldades recebendo como disciplina. Aqui entra para muitas pessoas que muitas vezes recebem uma disciplina. Olha, fulano, isso você está errado nisso, nisso e nisso. A pessoa fica brava, né? Só porque outra pessoa chegou lá e com carinho, com amor, falou que estava errado e a pessoa fica brava, né? Então, não deve ficar brava. E com Deus é a mesma coisa. Deus realmente diz, meu filho, está errado. Até o mandamento, não roube, meu filho, é errado. Mas lá o filho vai e rouba, né? E ainda acha ruim quando Deus disciplina, né? Aí entra o verso 7, que se a gente não é disciplinado, é como se fosse filhos ilegítimos. O que isso quer dizer? Que a falta de disciplina indica falta de filiação. Ou seja, qual é o pai que gostaria de ver seu filho sendo rebelde todos os dias, desde a sua criancice, né, adolescência, adulto, o tempo todo um filho rebelde que não ama, que não respeita. Então, se não respeita, parece que não ama, né? Exatamente. Ele até dá o exemplo aqui de que nós devemos obedecer nossos próprios pais humanos. Imagina Deus. Tanto é que é um mandamento, o 5º mandamento, Deus diz, honra teu pai e tua mãe. Então é respeitar, obedecer.
E fica claro também aqui nesses versos que Deus está dizendo que mesmo você passando por uma situação um pouco complicada, um pouco difícil, aprenda. Muitas vezes é mais fácil se revoltar ou culpar alguém, mas o fato é aprender com essa lição. Porque muitas vezes a gente passa por situações que nós mesmos devemos entender, compreender e aprender com esses erros. Podem ser nossas más escolhas, pode também não ser, pode ser alguma circunstância. Mas pare-se para perguntar o que isso tem a me ensinar. Do que você se revoltar, ou culpar alguém, ou culpar o mundo, não. Olhe para essa situação. Porque fato é que nem tudo está sob nosso controle. E aquilo que a gente não pode controlar, a gente deixa nas mãos de Deus. Mas o que nós podemos controlar? Nossas atitudes, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas ações e nossas palavras. Então, realmente maravilhoso. E o verso 9 e o verso 10 é como se fosse basicamente o resumo do capítulo 12 inteiro, né? Que fala que se os pais disciplinam para ver o melhor dos filhos, Deus também é a mesma coisa. Deus nos disciplina para que possamos ter o melhor em nós. E mais para frente a gente pode ver, né, para que a gente ande nos caminhos retos, né, para os caminhos de justiça e de paz. O verso 10, né, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que nos participemos de sua santidade, né? Então, olha só como é importante a disciplina de Cristo. Quando você ouvir a voz de Deus, você aceitar, né? Porque a gente precisa viver em santidade, né? Ou seja, separado do mal e viver mais para as coisas de Deus. Isso mesmo. Então fica claro que as provações revelam esse amor paterno de Deus para com nós, seus filhos. Versículo 10, lê junto comigo, continua nessa linha de raciocínio que diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja ele curado. Então aqui é concluindo essa parte de que Deus está dizendo para mim e para você que toda disciplina, às vezes no começo, você pode pensar, eita, está muito difícil, está complicado, está doendo, mas mais para frente você vai entender. E aí quando você compreende, você faz o quê? Você começa a amadurecer, porque quantas vezes Paulo nos diz, Deus nos fala que nós deixemos de ser crianças, meninos, crianças mimadas, mas que sejamos adultos maduros espiritualmente. E como é que a gente aprende isso? Muitas vezes com a disciplina. Eu me lembro, algumas vezes, Evandro, que quando a gente começa a ler a Bíblia e vai ali estudando o livro de Jesus, os livros, principalmente os evangelhos, e vai mostrando também que até Jesus também disciplinava, corrigia, instruía os discípulos e a nós hoje também, mas é tudo para o nosso bem. E é isso que nós devemos entender, para o nosso crescimento espiritual, emocional, sentimental, relacional, né, na igreja, em todos os aspectos. Então, aceitemos a disciplina que vem de Deus, não com revolta, mas entender que nós somos filhos dele, que muitas vezes merece sim um puxãozinho de orelha. É até interessante que no verso 11 fala realmente isso, que muitas vezes a gente, quando ouve, né, uma repreensão, olha, está errado, a pessoa no momento pode ficar até triste, ficar emburrado, mas não. Depois percebe-se que realmente tudo isso é para fruto de justiça e paz, né? Ou seja, aí entra o verso 12, né? Fortalecer as mãos enfraquecidas, ou seja, você ter ação, e joelhos vacilantes, para que você tenha coragem. E o verso 13, né? Façam caminhos retos para os seus pés, ou seja, ande nos caminhos do Senhor, ande em caminhos que não é mal, e sim nos caminhos que é bom,
para que o manco não se desvie, antes seja curado, ou seja, superar todo esse desânimo agindo com atitude. Então eu sei que eu esteja falando aqui para alguém que realmente está passando por dificuldades emocionais, que tenta lutar, né? Mas saiba, Deus é contigo, irmão. Se você sentir que ninguém é do seu lado, que não tem ninguém, mas saiba que Deus está com você. Mas precisamos realmente ter coragem e ação também, porque Deus ele quer nos guiar para bons caminhos e pelos caminhos corretos. O fato é que Deus sempre está perto de você. A questão é que nós nos afastamos de Deus e precisamos mais para perto de Cristo e não se afastar de Cristo. Exatamente. Eu pergunto a você, Wanda, você já apanhou alguma vez da sua mãe? Ah, claro. Né? Já recebeu uma bronca dela? Já. E você lembra? E aí o que você lembra dessa bronca, às vezes dessa surra, que merecia umas palmadinhas aí? Hoje trouxe para você o quê? Uma mansidão, uma paz, né? Eu me lembro que eu fui muito rebelde, respondia muito à minha mãe, e mãe ia me dar umas palmadas e depois eu percebi, não, isso é errado, né? Então no momento eu fiquei, que nem o verso 11 fala, no momento sim com tristeza, mas depois eu percebi que aquelas palmadas foram fruto de justiça e de paz e que hoje eu estou exercitando para que eu ande em caminhos retos. Exatamente. Viu, gente? Não é difícil aprender as lições que Papai do Céu nos ensina. Continuemos agora do 14 até o 17, onde agora nós vamos ver a exortação à paz e à pureza. O que o autor quer dizer? Versículo 14. Leia junto comigo. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Um exemplo aqui de, digamos, um conflito familiar, onde ele menciona Esaú, tal, aquela história que a gente já conhece, né? Que ele tomou a primogenitura do seu irmão. E claro que teve consequências, a gente sabe o que aconteceu, né? A briga entre os irmãos, a mãe ficou do lado do filho, o pai sofreu e aquela coisa toda. Mas tudo por quê? Porque decisões erradas. Então, o que ele está dizendo? Ele disse, cuide, siga com santificação. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Agora eu te pergunto, dessa santificação, isso quer dizer porque eu estou isenta de pecado, você também? O que seria essa santificação? Muitas pessoas pensam que é isenção de pecado, mas não, né? O verso 14 fala, esforce-se, né? Tente o máximo viver em paz com todos. Por mais que o seu temperamento seja explosivo, esforce-se para você buscar a paz e levar a paz para o próximo também. Porque fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então veja, precisamos buscar a santidade, buscar ser santo, mas nunca seremos santos. Olha só que interessante. Porque quanto mais eu caminho em direção a Jesus Cristo, mais eu vou me aproximando de Jesus Cristo. Só que quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vou percebendo que eu sou pecaminoso, eu vou entendendo a minha raiz pecaminosa. Então nunca chegarei a um Deus que é plenamente 100% santo. E aí eu percebo que o ideal vai se tornando mais distante. Então eu tento chegar mais para perto e continua nisso, sabe? Então por isso que a pessoa quer ser santa. Então a pessoa santa não existe. Agora o que existe é viver em santidade, isso sim. Por exemplo, o nosso querido amado irmão Padre Cícero, por exemplo. Ele não é santo em essência, ele não tem nenhum pecado, viveu zero pecado como Jesus, né? Não. Agora o Padre Santo, ele viveu realmente em santidade, ele não fazia coisa errada, buscava o Senhor, orava, né? Então a nossa vida tem que ser realmente assim.
mas nunca chegaremos plenamente como o estado de Jesus, a não ser no céu. No céu, sim, quando Jesus voltar, aí sim seremos plenamente santos. E o verso 15 é muito interessante, porque fala que ninguém, né, se exclua da graça de Deus, né, que nenhuma raiz de venenosa, ou seja, que não tenha ninguém plantando raiz venenosa na igreja, na família, com os amigos, com os irmãos, certo? Para que não cause perturbação e nem contamine os irmãos, né? Então o verso 16 ele menciona Esaú, que era irmão mais velho de Jacó, e Jacó estava lá fazendo um ensopado, né, de lentilhas e ervilhas, está fazendo uma sopinha. Então chega aí Esaú e fala, olha, me dá um pouco de alimento, dá um pouco dessa comida aí. Aí Jacó fala, não, eu te dou se você vender a primogenitura para mim. Então Esaú vendeu. O que o verso 17 também diz? Que não troquemos o céu por momentos passageiros. Ou seja, não troque o céu, que é eterno, por coisas na terra que vão passar. Exatamente, não troque o certo pelo duvidoso, tá bom? Vamos ver agora o contraste entre Sião e Sinai. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 24, o que Paulo quer nos dizer em relação ao passado, em relação a esses dois montes em especial, porque eram dois montes também de oração. Versículo 18 diz assim: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estavam em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e estou trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, nos espíritos dos justos aperfeiçoados. E o versículo 24, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O que nós podemos aprender desses versículos aqui, Evandro? A gente vê que ele fala aqui do Monte Sião, do Monte Sinai, né? O que podemos aprender? Muitas coisas, e a primeira coisa que eu aprendi foi que o autor aqui ele faz esse paralelo da questão de Moisés ali lá no monte, né, falando com Deus. Até Moisés realmente ficou apavorado no verso 21, você pode ver isso muito bem lá em Deuteronômio capítulo 9, verso 19, certo? Que o povo aqui com Moisés, eles não chegaram plenamente ali próximo de Cristo, só Moisés conseguiu chegar ali. Então o autor faz o seguinte, olha, se o povo não conseguiu, você, a pessoa que está aí do seu lado, qualquer pessoa no mundo hoje pode ir até Deus. Muito mais do que o povo foi lá no monte com Moisés. Hoje eu posso ir até Deus, você pode ir até Deus através da oração e da fé. Você pode entrar nos átrios de Deus por meio de Jesus Cristo. Então no verso 24 ele fala, a Jesus, mediador de uma nova aliança, né? Ao sangue aspergido, que fala por meio de Abel. Quando ele fala de Jesus, né, ele está se referindo sobre perdão. E quando foi o sangue de Abel derramado, a Bíblia fala que o sangue de Abel clamava por vingança e justiça. Então, o sangue de Jesus foi maior do que o sangue de Abel, né? Então, compare essa ilustração, né, desses dois termos. O povo que queria ir até Deus, mas não podia, né? Estava muito distante. E nós hoje, que estamos praticamente ali nas portas, ali pronto para chegar até Deus. Tudo que nós precisamos fazer é simplesmente de uma ligação que se chama oração, né? Você vai até Cristo
E essa ligação tem como custo a fé. Então, quanto mais você vai lá, coloca mais cargas de fé, mais você entra nos átrios do Senhor. Então, é isso que aprendemos dessa comparação entre Moisés naquele tempo e nós hoje. Então, quando quiser orar, vai para um lugar mais calmo também. A gente pode usar o nosso Monte Sinai hoje. Sim, não é? sim. A gente pode usar o nosso para chegar até o Monte Sião. Porque Jesus, ele também ia aos montes orar. Monte das Oliveiras. Não é? Então nós também podemos, não precisa subir montanha, né, gente? Mas ele assim, separa um tempo e um local um pouco mais afastado da multidão, do barulho do mundo, e vai ali conversar com o seu Deus. Tem grandes efeitos, viu? Vamos finalizar nossa leitura agora do versículo 25 até o versículo 29, para encerrarmos o capítulo de hoje, que diz assim: Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já não estamos recebendo um reino inabalável. Estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. E amém. Finalizando então aqui a palavra que Paulo vem dizer: tome cuidado. Cuidado, não recuse ao que fala. Se não escaparam aqueles que se recusaram a que ouviram, imagina nós. Ele está querendo dizer, gente, cuidado. Porque no passado teve aqueles que recusaram a voz de Deus e tiveram as consequências. Imagina nós nessa geração, nesse tempo em que está tudo prestes a terminar. Então, Deus uma vez, ele abalou o mundo com muita água, teve o dilúvio. Sodoma e Gomorra foi destruído embaixo de fogo do céu. Esse mundo também um dia chegará ao fim. Mas o que nós podemos fazer? Decidir estar ao lado de Deus. E é interessante que o verso fala, né, que o verso 26, que toda a terra está sendo abalada, né? Nossa estrutura, nossa vida, qualquer coisa está sendo abalada por tudo que é coisa hoje. Mas saiba que todo esse abalo é para tirar e colocar uma coisa que não pode ser abalada, de acordo com o verso 27, que é os novos céus. Então precisamos realmente tirar todo esse abalo sísmico da nossa vida e deixar a nossa vida firmada, estagnada em Jesus Cristo. Porque no verso 28, né, já estamos recebendo um reino que não vai tremer, o reino fixo e perfeito. Por isso que a gente tem que se agradecendo das nossas coisas, da nossa vida, e adorando a Deus de modo aceitável, né, com sempre adoração e temor no Senhor. Então o que aprendemos desse capítulo 12 é que Deus quer nos disciplinar. E se algo aconteceu na sua vida, que você viu que foi Deus te disciplinando, foi Deus dizendo não, mas saiba que esse não é para a sua proteção. Se Deus te disse um sim, é para a sua proteção. E se Deus disse um espere, é também para a sua proteção. Que a nossa vida não seja trocada por momentos momentâneos e passageiros, mas que nos firmemos no céu, que é eterno e inabalável. Porque hoje em dia a gente pode e estaremos entrar no reino de Deus, né, através da oração, através da fé. Mas logo, futuramente, literalmente, estaremos frente a frente com Deus. Amém. Então troquemos o que é passageiro pelo que é eterno. Que Deus abençoe você e sua família.
Nós vamos ouvir agora o pastor Michelson Borges trazendo mais ainda informações sobre o capítulo de hoje e logo em seguida vamos ouvir a música Fortes, que eu e você sejamos não somente fortes, mas corajosos olhando para Jesus. O Ministério Jovem canta essa música. Voltamos já para a gente fazer a oração final. Olá, tudo bem com você? Hebreus capítulo 12 nos mostra que para correr a corrida da fé, precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos destrói. Que tipo de peso morto você precisa deixar para trás? Faça isso agora. Verso 2: só conseguiremos cruzar a linha de chegada se mantivermos os olhos fitos em Jesus, sem nos distrair. Precisamos de foco. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Tudo provém dele. Versos 5 e 6: se Deus nos disciplina, é porque vê valor em nós. O Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho, diz o verso 6. A disciplina do Senhor não é punição, é educação. Ele quer aparar nossas arestas. Ele quer nos preparar para a vida aqui e principalmente para a vida eterna. Verso 11: nunca é bom passar pela disciplina, mas depois ela produz fruto de justiça e paz. 13: preparemos caminhos retos, não trilhas esburacadas, que nossa vida facilite o acesso de outros a Jesus. Verso 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Note que precisamos empreender realmente esse esforço no sentido de manter paz com as pessoas e manter também nossa santidade. Um dos esforços que devemos empreender para ser santos é descrito no verso 1 deste capítulo. Verso 14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não basta querer ser santo e ter paz com os outros, é preciso agir nessa direção, ou seja, temos que ser proativos. O verso 15 diz que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A amargura torna amarga a vida do amargurado e a dos que o rodeiam. Que Deus nos ajude realmente a jogar para longe de nós toda a amargura, porque a amargura causa perturbação e contamina muitas pessoas. Cortemos esse mal pela raiz. O verso 16 diz que os imorais trocam a vida eterna por um prato de prazeres ilícitos, alegria passageira e ilusória. Tem gente que só pensa na bênção da salvação, é o que diz o verso 17, mas não está disposto a pagar o preço por ela, a abrir mão de coisas que o afastam da salvação, da santidade de Deus. Querem o benefício de ser salvos, mas não querem viver como alguém realmente salvo e santificado. O verso 25: se recusarmos os apelos de Deus e nos desviarmos da voz que clama do céu, o que mais poderá ser feito em nosso favor? O mesmo Deus cuja voz abalou o Sinai ainda abalará este planeta decadente. Verso 28: sejamos agradecidos pelo reino inabalável de Deus. A maneira mais adequada de adorar a Deus é com reverência e temor. Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, é o que diz o verso 28. Existe um modo aceitável de adorar a Deus, não segundo nossas preferências, mas segundo as dele, aquilo que Deus predeterminou. Adoração é elogiar o ser adorado, é cultuar o ser adorado, e não a nós mesmos ou a qualquer outra coisa. Portanto, tem que ser do jeito que o ser adorado quer, prescreve e gosta. Repito, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. E finalmente, o verso 29 diz que Deus é nosso grande amigo, Salvador e Pai, mas também é fogo consumidor. Não nos esqueçamos disso. Nós temos que amá-lo, temos que tratá-lo como nosso amigo, nosso Salvador, mas também sempre lembrar de que Ele é o nosso Criador todo-poderoso e deve ser por isso respeitado e tratado com temor santo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz na companhia desse Deus amigo e desse Deus santo que deve ser adorado.
Não porque ele tem alguma vaidade ou porque ele precise disso, mas quando adoramos a Deus, nós nos colocamos em nosso lugar, colocamos Deus no lugar dele e assim entendemos que temos um Deus todo-poderoso capaz de nos atender, nos santificar e nos salvar. Tenha um bom dia, abençoado na presença dele. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Deve Jesus voltará. Passarmos por luta, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado.
nosso programa, mas eu não posso deixar de dizer para você, para todos nós, que nós precisamos seguir em frente, olhando sempre para Jesus nas Escrituras, olhando para Jesus crucificado como nosso substituto, olhando para Jesus ressuscitado para encontrar segurança em seu nome, olhando para Jesus glorificado como nosso advogado, olhando para Jesus revelado pelo Espírito Santo para, em comunhão com Ele, ter a purificação de nosso coração poluído e receber a iluminação de nossas trevas, para assim experimentar a transformação da vontade rebelde e desenvolver resistência para enfrentarmos os assaltos do mundo, as mazelas da vida, da carne e também os maus do diabo. Nós venceremos sim, mas é olhando para Jesus, nunca para nós mesmos, nem para os nossos pensamentos, muito menos para os nossos desejos e propósitos, para Jesus e não para a piedade. Nós venceremos sim, mas olhando para Jesus, não para a posição na igreja ou para a empresa ou as doutrinas que nós professamos, mas devemos olhar para Jesus, não para os irmãos, pois ao seguir seres humanos podemos errar o caminho. Nós devemos olhar para Jesus, não para os obstáculos da jornada, é olhar para Cristo, não para os tesouros temporais, as coisas materiais desta vida. Nós devemos olhar para Cristo e nunca também para os nossos pecados. Devemos olhar para Cristo, não para a lei ou as doutrinas, mas para Jesus, não para as provações, dificuldades ou a depressão, a tristeza, mas para Jesus. E como nós vamos prosseguir? Olhando para Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que Deus abençoe você e sua família. Nos encontramos no nosso próximo programa. Até lá, um abraço. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Nessa luta contra o pecado, que você resista, e que você fixe seus olhos em Jesus Cristo. Pensem naquele que suportou a cruz por nós. Amém? Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus maravilhoso, Pai, obrigado por esse estudo, obrigado por estar sempre conosco. Eu oro por essa casa, por essa família que está orando junto comigo, que não falte o pão de cada dia, mas que não falte o pão da vida, que é Jesus Cristo, Senhor. Oramos para que essa cidade seja abençoada, que as igrejas, que os nossos irmãos sintam-se, Pai, abraçados, acolhidos pelo Espírito Santo. Que a nossa pregação seja fervorosa a todos. Oramos, na certeza será feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.